argentino, eu não posso ir porque eu sou judeu. Aí o pastor falou assim, mas eu adoro o mesmo Deus que os judeus adoram. Isso deixou meu pai meio louco. Como é que pode? Aí ele foi de manhã, um domingo de manhã, ele estava com medo de ir na igreja dos cristãos, então ele me levou. Eu tinha 1 ano de idade, estava no colo dele, eu não lembro. Me levou lá e naquele dia de manhã, o pastor falou sobre Jesus, sobre o Messias, e ele entendeu que Jesus era o Messias. Meu pai volta para casa, fala para minha mãe chama ele de louco. Onde já se viu você aceitar o Deus dos crentes, né? Porque hoje não são todos judeus que entendem que Jesus era judeu. Os discípulos eram todos judeus. Então, depois de 2000 anos, né, virou totalmente. Então, acho que o cristianismo é totalmente contra o judaísmo e tudo mais. Então, mas 1 ano depois, ela aceitou Jesus. Então, graças a Deus, eu sou 2ª geração de salvos. Meus filhos, 3ª geração, e já tenho um neto. Amém. Eu e minha esposa temos 2 netos de 5 anos e 1 ano e meio. Então, é muito interessante. Deixa eu chamar minha esposa aqui, porque hoje, não sei se vocês lembram do Paulo César da Logos. Sabe, conhece ele, pastor? Não. Ele tem várias músicas cristãs. E há um tempo atrás a esposa dele faleceu. E ele se casou hoje novamente com uma outra viúva lá no Brasil. Então ele tem músicas maravilhosas. E foi muito gostoso ver como que Deus orientou a vida dele e a vida dessa senhora que se casaram hoje. Aí estava na internet e tudo mais, né? Por causa da pandemia, também não foi um casamento grande. Mas de ver como Deus orienta. E de ver que eu e minha esposa, 32 anos juntos, nós vamos fazer agora em agosto, 32 anos de casado. Amém. Como ela teve coragem de casar comigo. Eu não casaria comigo, né? Mas pela graça de Deus, aqui estamos juntos, temos 4 filhos, 2 netos e 3 genros, né? Isso. E mora onde? Tudo em Israel. Todos em Israel, todos em Israel. Fala um pouquinho da nossa vida em Israel, por favor. Boa noite, irmãos. Obrigada por nos receber, é uma alegria grande. Nossa, aqueceu meu coração poder cantar em português. E o estilo do pastor pregando brasileiro, esse estilo tão caloroso, a gente sente falta disso, né? E a gente saiu do Brasil há 14 anos e fomos para Israel. Saímos do Brasil com os nossos 4 filhos e imigramos para Israel. E nesse tempo todo foi muita mudança. Boas mudanças e outras de desafio grande. E quando a gente chegou hoje, conversando um pouquinho com o pastor sobre a questão do Covid e como gelou a nossa comunhão, né? Como afastou, as pessoas começaram a preferir ficar em casa, no conforto da sua casa, e com isso o corpo de Cristo está perdendo tanto o crescimento pela comunhão. O culto é muito importante, a pregação, o louvor, mas quando a gente senta em redor à mesa, né, depois do culto para bater papo, tomar café, Deus faz tanta coisa ao redor da mesa, Ele faz tanta coisa nesse tempo de comunhão. E é triste ver a igreja local perdendo isso, desvalorizando isso, preferindo ficar sozinho. E depois que a gente acabou de conversar, eu sentei e pensei na nossa própria realidade de Israel. No Brasil nós fazíamos evangelismo ao ar livre, ruas, praças, e era uma experiência muito boa, porque cada vez que terminava uma apresentação da exposição do Evangelho, sempre tinha retorno, sempre tinha alguém que levantava a mão. E não só uma pessoa, né? Várias, porque em São Paulo, qualquer lugar que você para é muita gente. Então a gente veio desse pano de fundo, dessa experiência. Igreja grande, faz evangelismo, muita gente, e tudo isso é muito gostoso para o ministério. E daí nós chegamos em Israel, um solo muito duro para trabalhar, muito duro. O povo judeu, como vocês sabem, eles não creem que Jesus é o Messias e eles aguardam o Messias. Isso é muito triste. O nosso ministério lá é ajudá-los a entender que ele já veio, o Messias já veio, e ele vai vir de novo.
agora como rei. Mas é muito difícil, Muito. é muito difícil. E tem um grupo de judeus que eles não só têm aqueles que rejeitam, que nem querem contato com a gente. Inclusive na rua que nós moramos, a congregação nasceu na nossa casa. E os vizinhos passaram a chamar a nossa casa a casa do Novo Testamento. Então, um falando para o outro, cuidado, ali é a casa do Novo Testamento. Não tenha contato com aquelas pessoas porque elas querem matar a nossa fé judaica. Querem trazer uma outra fé. E nós sabemos que não é isso, né? Nós sabemos que o judeu completo, o judeu verdadeiro é aquele que já tem o Messias, que já recebeu o Messias. Então nós enfrentamos algumas coisas desse tipo. Mas o solo é muito duro, o retorno é demorado. Tem hora que você pensa, não vai acontecer nada. Eu estou jogando fora qualquer esforço que eu faça. Às vezes você pensa que você está jogando a semente e daí você fala, nem estou jogando a semente, eu ainda estou limpando o solo, nem deu para jogar a semente ainda. Então esses momentos que trazem frustração, né, para o nosso coração. A gente gosta de fruto e como brasileiro eu acho que a gente tem uma característica, a gente gosta de números. É muito gostoso a multidão, um grupo grande, o louvor, as grandes igrejas que a gente tem, a gente gosta, não tem como negar. E ao contrário, entristece o nosso coração, né? Como vocês estão enfrentando agora. Em Israel, então, aqui que já era pequeno, reduziu mais ainda por causa do Covid. E o desafio se tornou maior. Então é um momento que facilmente Satanás vem e contamina o nosso coração. E nos faz acreditar que nosso trabalho não tem valor, não tem fruto, não está dando fruto. E eu tenho refletido muito. Por que eu acredito muitas vezes nessa mentira? Porque eu gosto de números. Porque é gostoso ver frutos. E Israel nos ensinou uma lição que eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Em Israel eu aprendi o valor do 1. Eu não sabia o valor do 1. A gente escuta, né, que se um pecador se arrepender, tem festa no céu. A gente não faz festa para 1, a gente faz festa para 50. A gente gosta de 100, mas fazer festa por causa de um pecador arrependido. Então, para ver como a nossa matemática é tão diferente da matemática de Deus. O Senhor com os anjos faz festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu só quero relembrar vocês desse versículo que está em Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha isso, hein? Olha o contraste daquilo que a gente espera, que a gente gosta e do que o Senhor Deus valoriza. E é isso que Deus tem falado para nós. Antes do Covid, mas eu acho que é uma mensagem ainda mais forte depois do Covid. Deus falando, eu celebro 1. Você quer celebrar comigo 1? Ah, Senhor, dá 10. Não é chato. Não. Você quer aprender a fazer festa por causa de 1? Porque eu celebro 1. Então que Deus dê para nós esse coração do 1. Amém. Um pecador se arrepende. Isso que eu desejo para vocês aqui, nesse solo que vocês trabalham. Peço que vocês orem pelo solo de Israel e assim a gente segue sinalizando o reino da medida que o Senhor permitir. E dizer que é impossível fazer o trabalho em Israel sem a oração dos irmãos. Então eu suplico que vocês orem por Israel, orem pela nação, orem por outros missionários como nós que estão lá trabalhando, há muito mais tempo do que nós. E para que os olhos espirituais desse povo sejam abertos, o véu seja removido e eles entendam quem é o Messias. Mas nós precisamos da igreja andando com a gente lá, em oração, em suporte, em contato. Nós precisamos de vocês. Então, esse é o nosso convite, que vocês sejam nossos parceiros em Israel, uma parte dessa igreja lá com a gente em Israel. Obrigada.
Daqui a 10 anos vocês vão falar assim, lembra aquele casal? Eu lembro da Batel, não lembro do Moshe, não. Então ela devia ter vindo 10 anos atrás, porque é a nossa, como fala? É o nosso pilar, né? Interessante que quando a gente conheceu, nós nos conhecemos no Palavra da Vida, no seminário de São Paulo. Então eu fui lá estudar, e aí ela já estava lá. Eu falei assim, eu descobri que minha esposa era judia. Eu falei, olha só, ela é judia, eu sou judeu, vamos deixar tudo na família, né? Então eu falei assim, você é judeu, eu sou judeu, vamos casar? Ela falou assim, não. Aí mudei um pouquinho a estratégia. Depois de um ano a gente se casou, tivemos 4 filhos, trabalhamos com evangelismo ao ar livre, como ela disse, a campanhas ao ar livre, iniciamos essa missão no Brasil, tem até hoje. E aí Deus falou, agora vocês aprenderam a pescar bastante, vai pescar o mundo. Foi quando a gente foi para Israel. Quando nós fomos para Israel, não foi porque nós tivemos assim, vamos ser missionários lá, não. Nós fomos para Israel porque todo judeu pode voltar para Israel. Existe essa lei, chama Lei do Retorno. Todo judeu pode voltar para Israel. Então nós voltamos como judeus. Chegamos lá em 2007, eu, minha esposa, 4 crianças, e ninguém sabia falar hebraico, só sabia falar Shalom, Adonai e um pouco de inglês. Aí eu falei, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Quando você vai visitar Israel, é lindo. Você vai, fica lá 10 dias, conhece tudo e volta. Quando nós fomos, eu falei, depois de uma semana, um mês ali, eu ainda não sei hebraico. Hebraico é como chinês, você desenha na parede, é da direita para a esquerda que você escreve. É tudo diferente. Senhor, o que eu vim fazer? Foi quando Deus aos poucos foi mostrando para a gente. Achamos uma congregação messiânica. A congregação messiânica é uma igreja cristã, mesma coisa. Só que é o sábado nós nos reunimos. Por quê? Porque domingo é dia de trabalho. Domingo é o primeiro dia da semana, então lá todos trabalham. Então na sexta tarde até o sábado é quando é o descanso. Então nós começamos a frequentar lá. Deus começou a nos usar nessa congregação. Eu comecei a pregar. Preguei uma vez em inglês. Depois falou, chega de pregar em inglês, agora em hebraico. Eu falei, o quê? Comecei a pregar em hebraico, irmãos, e até hoje, quando eu prego em hebraico, meu hebraico é melhor do que quando eu falo. Parece que é o Espírito Santo falando, e aí eu uso palavras em hebraico que eu não conheço. Eu falo, como é que eu disse essa palavra? De onde que veio isso? Deus deu a oportunidade de eu estudar na universidade lá em hebraico, em Israel, e eu pude terminar também o meu doutorado em Dallas, no Dallas Theological Seminary. Então, tudo isso ajudou no nosso ministério. Desde 2010 até aqui, pastor, nós iniciamos uma congregação, chama Beit Avi, a casa de meu pai. Lembra João 14:2? Jesus disse, na casa de meu pai. Então, nós iniciamos essa congregação. Iniciamos o EMS Israel, chama OMIA, OMEA. Como é que eu vou traduzir isso? One Middle East, agência única do Oriente Médio. E o que Deus fez? Quando nós chegamos lá, eu conheci, porque eu não conhecia o OMS. Quando eu conheci o OMS, eles falaram, você quer trabalhar no Oriente Médio? Eu falei, não, eu só estou em Israel, eu acabei de chegar. Depois de 10 anos com a OMS, Deus nos deu a oportunidade de trabalhar não só em Israel, mas também em todo o Oriente Médio. Hoje em dia, é a minha família, a família da minha filha com o marido e mais 2 famílias árabes que estamos trabalhando juntos lá para o evangelismo de judeus e árabes. É difícil o judeu aceitar Jesus? Já foi falar com árabe? Árabe muçulmano? É muito mais difícil. Então Deus nos deu essas 4 famílias que juntos nós evangelizamos aonde nós estamos. Israel, e o ideal também é chegar onde? Chegar no Oriente Médio. A melhor forma dos países como Síria, como Líbano, como Jordânia e como Egito amar Israel é quando eles aceitam Jesus. Não tem outro caminho de paz. Jesus é o único que pode dar a paz para que no Oriente Médio haja paz. Ele é o único.
Porque eu conheço árabes que falam assim: Jesus é um judeu salvador da minha vida. Você já imaginou um árabe falando isso? Um árabe dizendo que ele ama o judeu por causa de Jesus? E também vice-versa. O judeu falando assim: eu amo o árabe por causa de Jesus. Porque os conflitos que existem lá, eles são graves. Agora em maio, vocês lembram, teve um conflito entre Israel e a faixa de Gaza. Eu e minha esposa, eu estava aqui em maio, eu estava recebendo o diploma do meu doutorado, e aí por causa da guerra nós tivemos que ficar mais 10 dias parados porque não tinha voo para Israel. Não era por causa da pandemia, era por causa do conflito. Então fecharam todo o aeroporto. Então existe um conflito até hoje. Mas Deus pode salvar pessoas, Deus pode trazer a paz no Oriente Médio. E é esse o nosso trabalho. E aí você pode perguntar: moça, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é como a minha esposa disse: nós não podemos fazer esse trabalho sem vocês. Existe um texto, e eu não sei porque eu não estou sem a Bíblia em português, só tem em hebraico aqui. Mas vamos ver se consigo traduzir. Em Isaías diz o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para libertar os que estão de corações quebrados, para proclamar liberdade aos cativos e abrir os que estão em prisão daqueles que necessitam da salvação, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. Essa mensagem é para todos nós. Foi o profeta Isaías que disse aqui, mas isso serve para judeu e para não judeu. Todos nós estamos nós somos pobres de espírito. Todos nós precisamos que o nosso coração seja curado. Todos nós temos problema com o pecado nos nossos corações. A mensagem é a mesma. Mas aqui, no versículo 4, ele fala assim: e eles estarão reedificando as velhas ruínas. Eu estarei levantando aqueles que vão fazer das desolações uma coisa nova nas cidades que foram destruídas. Estrangeiros estarão tomando conta dos seus, dos seus rebanhos. E os filhos dos estrangeiros estarão cuidando dos seus, quando faz a uva, como é que chama? Vinhedos, né? Aqui está dizendo que estrangeiros estariam ajudando nas cidades reunidas de Israel. Desde que Israel foi uma nação formada em 1948, vários povos ajudaram. Teve o Brasil. Aliás, o Brasil ajudou com o voto de Oswaldo Aranha. Um ano antes de Israel ser formado nas Nações Unidas, elas se reuniram para falar quem queria que Israel fosse formado e quem não queria. Quando chegou no Brasil, Oswaldo Aranha, tanto que eles falam que é o voto decisivo, depois que Oswaldo Aranha disse sim para Israel, qualquer país que dissesse não iria contra a formação do Estado de Israel. Israel já estava formado. Por isso que até hoje a gente fala assim, o voto decisivo de Oswaldo Aranha. Assim como o pastor disse que a OMS chegou no Brasil anos atrás, também missionários chegaram em Israel anos atrás. Vocês têm que entender uma coisa que é bem interessante. Da onde saiu todo o Evangelho? Da onde? De Belém. Não Belém aqui, mas saiu lá de Israel. Jesus nasceu em Belém, ok? Foi criado em Nazaré, começou o seu ministério em Cafarnaum, e aí depois escolheu 12 pessoas, os apóstolos, que se a gente prestar atenção, eram todos meio quebrados, né?
não é das melhores pessoas que eu escolheria. Acho que os 12 apóstolos hoje, eles não seriam o pastor da sua igreja, nem da minha, pelo que eles eram. Jesus escolheu 12 pessoas que ele investiu, e esses 12 levaram para todo mundo. E 2000 anos depois, você tem a palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus, por causa desses 12 que falaram sim. Então agora, o que eu estou falando, nós temos que levar de volta essa mensagem. É como uma receita. Uma receita de um bolo que Israel deu, mas hoje a receita está totalmente mudada. Quando você fala de cristianismo para o judeu, ele fala, não, cristianismo é o Deus Jesus é o Deus dos cristãos. Eu estava uma vez na Jordânia conversando com uma irmã, e ela falou assim, não, Jesus não era judeu, Jesus era cristão. A ideia de hoje em dia é que Jesus é cristão por causa do cristianismo, mas ele nasceu como judeu, tudo, ele nasceu em Israel. Então como que pode que a nação da onde veio Jesus, tem tudo modificado hoje, tem tudo uma receita que não dá certo? Por isso que aqui fala em Isaías que estrangeiro fazer isso é a igreja cristã que está fora, porque o mesmo texto de Isaías, ele diz o seguinte, capítulo 61, versículo 6, mas vocês, os judeus, são chamados os sacerdotes do Senhor, vocês são chamados dos servos de Deus. Ela tem 20 pessoas, e às vezes os 20 não vêm, entendeu? Às vezes eu, a minha esposa, a minha filha, o esposo dela e uma senhora, e eu prego como se tivesse 100, porque é o que Deus me deu. Eu posso reclamar, posso falar assim, ó, cadê o povo? Mas é o que Ele me deu. Eu quero que aquele povo esteja evangelizando outros, que é o que tem acontecido. Às vezes não acontece como eu quero. Esse casal que eu falei, a esposa dele, ela chama Rima, ela aceitou Jesus no nascimento do segundo filho. Ela veio falar para mim que aceitou Jesus 2 meses depois que aceitou Jesus. Não foi na igreja levantando a mão como a gente conhece. Eu falei assim, o quê? Você aceitou Jesus? Por que não me disse? Ela falou assim, eu tinha que te falar. É diferente o mundo, não é como a gente espera. Fiquei contente que ela aceitou Jesus. Ela agora vive falando, ó, eu testemunhei para essa amiga minha, testemunhei para essa mãe. Pessoas que aceitaram Jesus estão testemunhando. Então eu preciso, irmãos, que os irmãos sejam sabendo o que acontece lá, para poder orar por nós, para que a riqueza que existe aqui na igreja de Belém, Bethlehem, aqui da igreja brasileira e portuguesa, esteja abençoando a gente lá. Amém. A coisa mais fácil, irmãos, para abençoar, sabe o que é? É dar dinheiro. Sabe por quê? Eu dou dinheiro e chega. Eu não quero o seu dinheiro, quer dizer, eu até quero dinheiro, mas eu quero o seu compromisso em orar por nós. O compromisso financeiro, ele sempre vem depois. Por quê? Porque vocês estão orando por nós. Porque vocês sabem o que acontece com Moshe e Abatel. Vocês sabem, vocês ficam sendo parte da família. E um dia, se Deus quiser, um grupo daqui, não vai só para Portugal não, irmão, vai fazer Estados Unidos, Portugal, Israel. Porque vocês vão poder conhecer a nossa congregação. Eu vou poder levar vocês em lugares onde Jesus estava. Vocês vão poder ver o que aconteceu 2000 anos depois de Israel. Alguém já teve Israel aqui? Você já teve? Faz tempo? Faz tempo, muita coisa mudou. Graças a Deus agora em Israel nós temos um governo. Em 2 anos em Israel nós tivemos 4 eleições. Sabe o que é isso? A gente não concorda um com o outro, mas graças a Deus agora nós temos um primeiro-ministro. Faz o quê? Faz 2 meses. E a gente espera também, como foi forte aqui, foi forte lá. Mas a Pfizer usou o nosso país como exemplo, porque nosso país é pequeno, com relação à vacina. Então lá 60% da população tomou a vacina e graças a Deus está dando certo. Não foi todo mundo que
que tomou, não são todos que concordam, mas a maioria tomou, então, como diz, so far so good, né? Então a gente está contente pelo que Deus tem feito os milagres. A gente ora, toma vacina. Eu escutei pessoas dizendo assim: eu não tomo a vacina porque pessoas morreram depois que tomaram. Eu pensei, mas pessoas morreram também antes de tomar. Então, se não é Deus, se não é Deus que está com a gente, não tem outro motivo. Então, eu só espero que, assim como Deus falou através de Isaías, que Ele vai usar estrangeiros, que você possa ser um desses estrangeiros que Deus esteja usando para orar por nós, para estar envolvido no nosso ministério. E se Deus quiser um dia, venham visitar a gente lá, porque interessante, com isso eu vou terminar, pastor. Geralmente o pastor não termina, você fala assim, né? Tem mais 3 pontos, né? A casa que a gente mora não é nossa, a gente aluga, mas a casa que a gente mora é a casa do primeiro prefeito da cidade. Então ele construiu a casa. Então ele era importante, uma casa grande. E quem ia lá era Ben Gurion. Ben Gurion é o George Washington daqui. É como se fosse o Juscelino Kubitschek do Brasil. Okay? Colocou a gente importante lá, não tão importante, eu e minha esposa, mas importante o que nós fazemos. E foi começar uma congregação onde pessoas ouvem a palavra de Deus. Como a minha esposa disse, a casa do Novo Testamento. Eu adorei o nome que eles deram para a gente. Pensou você se chamar de a casa do Novo Testamento? Quer dizer o quê? Que é a casa onde Jesus mora, é a casa onde fala de Deus. E as pessoas falavam disso da nossa casa. Até tem uma senhora lá, brasileira, você perde herança, então é um passo que as pessoas dão que é bem complicado. Então nós precisamos muito da oração de vocês. Okay? Antes de terminar, eu queria abrir a qualquer pergunta que tenha, de repente.